E amigos, voltamos aqui com o nosso quarto bloco. Evoluindo no raciocínio, estamos falando aqui das formas de prestação da atividade administrativa e mais especificamente, estamos explicando aqui o Instituto da Descentralização. Eu disse que ela pode ser por outorga ou por delegação. Por outorga é mais grave, porque vai à titularidade, só quem pode fazer é a lei. Só quem pode trazer descentralização por outorga é a lei, porque ela vai transferir não só a execução do serviço, como também a sua titularidade, a própria propriedade desse serviço. E só quem pode fazer isso é a lei, ok? Do outro lado, nós temos a descentralização por delegação. Na tela, olhe lá. Lembrando que na outorga, só a lei pode fazer por outorga, e só vai para as pessoas de direito público da administração pública indireta, porque só pessoas públicas poderão ter a titularidade, particulares não podem, só pessoas públicas. Só que você pergunta, se a descentralização por outorga, que transfere titularidade, só pode ser feita por lei, e a descentralização por delegação, que transfere a delegação, ela vai poder ser feita por meio de que instrumento? Aí é a resposta que aparece. Transferindo só a execução, nós temos aqui, a lei vai poder transferir, professor? Claro, porque a lei vai poder transferir, porque quem pode o mais, pode o menos. Se a lei pode transferir a titularidade e a execução, imagine só a execução. Com certeza, quem pode o mais, pode o menos. Esse é um princípio universal. E se com lei eu transfiro titularidade e execução, imagine só a execução. A lei vai poder também fazer isso. Mas aqui, meus amigos, quem é que vai receber a descentralização por delegação por meio de lei? Ou seja, aqui o poder público ele detém a titularidade do serviço e ele transfere somente a sua execução. Aqui o poder público ele detém a titularidade e ele transfere só a execução. Quem é que vai fazer isso, Éden? Na tela, olhe lá. Quem é que vai receber a descentralização por meio de lei? Os entes da administração pública indireta de direito privado. Então, aqui as empresas públicas, as sociedades de economia mista, empresas públicas, sociedades de economia mista e, quem mais, professor? As fundações públicas de direito privado. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Então, aqui, por lei, eu tenho quem? Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado, porque são os entes da administração pública indireta de direito privado. Aqui eu tenho, portanto, os entes da administração pública indireta de direito privado. Mas será que eu transfiro a execução também por contrato? Sim, eu não estou transferindo titularidade, só a execução eu posso transferir por contrato. E quem é agora, Éden, que vai receber por contrato? Lembram deles que até agora não foram falados? Eu só falei de entes da administração indireta, mas eu disse que a descentralização ela também pode acontecer para particulares. É agora que eles entram. Os particulares podem entrar aqui na figura, por exemplo, das concessionárias e na figura das permissionárias de serviços. Os particulares entram aqui, portanto, na figura das concessionárias, bem como na figura das permissionárias de serviços. Concessionárias e permissionárias de serviços. Isso vai por contrato. Mas por ato administrativo eu também posso fazer a transferência dessa execução? Tudo bem, o poder público vai manter a titularidade. O poder público, ele detém a titularidade. Mas eu quero saber, a execução eu posso transferir por meio de ato, professor? Com certeza. A execução você vai transferir também por meio de ato. Só que agora quem é que recebe por ato? As autorizadas ou autorizatárias de serviços. Aqui não mais concessão e permissão, que a gente vai ver na Lei de Serviços Públicos, na Lei 8987 de 95, na Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos, que a concessão e a permissão pressupõem um contrato administrativo. Para ter concessão de serviço público e para ter permissão de serviço público, eu preciso ter um contrato, administrativo. Ok? Beleza? Agora, para ter autorização, não. Basta um ato e eu tenho uma autorização de serviços públicos. Então, essa é a estampa, meus amigos. Essa é a ideia. A descentralização, ela pode ser feita para pessoas da administração indireta e para particulares. Porém, existem duas formas de descentralizar. Por outorga, em que você transfere titularidade e execução, e por delegação, onde você transfere só a execução. A titularidade não pode sair das mãos do poder público.
Então, só vai para os entes da administração pública e mais, aqueles que têm personalidade de direito público, que são as autarquias e as fundações autárquicas. E mais, somente a lei pode transferir por outorga. Por outro lado, você tem aí a descentralização por delegação. E na descentralização por delegação, você transfere somente a execução. Transfere só a execução. E vai por meio de que, Éden? Vai por meio de lei para as pessoas privadas da administração pública indireta, vai por meio de contrato para as concessionárias e permissionárias. E lembrando que aí você tem descentralização também para a pessoa física, porque na permissão de serviços públicos, a permissão ela pode acontecer tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E por ato, vai para as autorizadas, e aqui você também tem pessoa física. Exemplo, serviço de táxi, posso colocar aqui como exemplo, serviço de táxi, serviço de despachante, são exemplos de autorização de serviço público, em que você descentraliza, portanto você passa só a execução, e pode passar inclusive para pessoas físicas. Pessoas físicas podem receber uma descentralização administrativa? Podem. Por que podem receber essa descentralização? Seja como permissionárias, já que a permissão de serviço público por contrato, ela pode ser feita tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, seja através da autorização, através de um ato, porque a autorização também pode ser feita para pessoa física. É o exemplo dos serviços de táxi, serviços de despachantes. Ok? Beleza? Tudo jóia? Então na tela, olhe lá, se só a lei transfere a titularidade pela outorga, só a execução, a gente tem que pela delegação, a lei pode transferir, a lei, o contrato pode transferir e o ato também pode. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Aí sim, com isso, a gente pode dar por encerrada a análise desse que foi o nosso primeiro tópico, desse tópico que fala sobre as formas de prestação da atividade administrativa. Evoluindo no raciocínio, nós chegamos aqui no segundo tópico. Na tela, olhe lá, e o segundo tópico trata de quê, professor? Da administração pública direta. Quais são os entes que compõem a administração pública direta? Bom, aqui não há dúvida, você já sabe quais são esses entes. A administração pública direta, ela pode ser identificada aqui nos seguintes entes. Você já conhece. União, Estados, Distrito Federal e municípios. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa administração direta, ela também é chamada de administração centralizada. É a administração direta ou centralizada. Essas pessoas são chamadas de pessoas ou entes políticos, pessoas políticas ou entes políticos, e também são chamados de entes federados. Professor, tudo bem, até que eu entendi tudo. São os entes da administração pública direta. A administração pública direta, que é chamada de administração centralizada, a administração pública direta, que é chamada de administração pública centralizada, ela traz aí a União, Estados, Distrito Federal e municípios, são os entes federados, eles que compõem a nossa federação, e eles são chamados de pessoas políticas ou entes políticos. Pergunta-se, por que esses entes, primeiro, eles são chamados de entes da administração pública direta? A primeira pergunta é, por que eles são os entes da administração direta? Você já se perguntou? Eu já lhe disse que os entes da indireta são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu já lhe disse isso, que os entes da indireta são autarquias, empresas públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Por que estes são chamados de entes da administração indireta e aqueles são chamados de entes da administração direta? Qual é a ratio, qual é a essência da nomenclatura, o porquê dessa distinção? É muito simples. Os entes da administração pública direta, meus amigos, eles recebem esse nome porque eles são criados diretamente pela própria Constituição. Os entes da administração pública direta, eles são criados diretamente pelo próprio texto da Constituição. São criados diretamente, ou seja, quando a Constituição ela é inaugurada, quando a Constituição ela é promulgada, elaborada,
ela já traz no seu texto que são entes federados, que a República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, ok? Então, eles já nascem diretamente pelo próprio texto da Constituição. São criados diretamente no texto, são inseridos de maneira direta no texto, eles já aparecem diretamente no texto da própria Constituição desde a sua promulgação. Por que é que os outros são chamados de entes da administração indireta? Porque eles não são criados diretamente pela Constituição. A Constituição apenas ela autoriza que a lei crie ou que a lei permita a sua criação. A criação dos entes da indireta. Os entes da administração pública indireta são assim chamados porque a lei, ou melhor, a Constituição não os cria. Por isso que eles não são entes da direta, são indireta, porque a Constituição não criou diretamente. A Constituição apenas permitiu que uma lei autorizasse a sua criação. A Constituição apenas permitiu que uma lei autorizasse a sua instituição, a instituição de autarquias, de empresa pública, de fundação pública e de sociedade de economia mista, ok? Do outro lado, na tela, por que esses entes são chamados de pessoas políticas ou ainda de entes políticos? Por que estes aí são entes políticos ou pessoas políticas? Por um motivo muito simples, é que apenas eles e não os entes da administração pública indireta, apenas eles e não os entes da administração pública indireta possuem a chamada capacidade política. Apenas eles possuem a chamada capacidade política. E o que é capacidade política, Éden? Capacidade política, coloca na sua mente, no seu coração e na sua corrente sanguínea. Capacidade política é a aptidão para legislar. É a aptidão para produzir os atos normativos dotados de alto grau de generalidade e de abstração. É a aptidão para legislar, é a aptidão para produzir leis, é a aptidão para produzir os atos normativos dotados de alto grau de generalidade, dotados de alto grau de abstração. Só os entes da administração pública direta podem legislar. É lá na administração direta que existe órgão legislativo. Na União, tem um Congresso Nacional com deputados e senadores. Você tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. Os senadores da República, os deputados federais, eles estão como membros do Poder Legislativo da União. Do outro lado, você tem nos estados as assembleias legislativas com os deputados estaduais. Então, os deputados estaduais, eles legislam no âmbito dos estados. Os deputados distritais, no âmbito do DF. Na Câmara Legislativa do DF, só é uma. E os vereadores, eles legislam no Poder Legislativo Municipal. Eles legislam, portanto, nas câmaras de vereadores que estão distribuídas aí pelos mais de 5.000 municípios brasileiros. É o Poder Legislativo Municipal. A autarquia não tem órgão legislador. Fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista também não podem legislar. Então, eles não são pessoas políticas, eles não são entes políticos, porque eles não têm a aptidão para legislar. Eles não têm a aptidão para produzir leis e atos normativos dotados de alto grau de generalidade e abstração, como são essas leis que nós conhecemos. Ok? Professor, e agora? Nós vamos enfrentar cada um desses entes, já que trouxemos aqui um panorama sobre a nomenclatura de cada um deles, essa ideia de administração direta, indireta, centralizada, descentralizada, pessoa política, ente político, ente federado. Professor, será que vamos enfrentar agora União, Estados, DF e municípios? Não. E por que não vamos? Porque os entes federados, eles não são estudados em direito administrativo. Os entes federados, eles são estudados em direito constitucional. Não existe um livro de direito administrativo que você abra e que ele traga lá União, competência, características e formação. Estados, competência, características, não. Isso aí você estuda em constitucional. São os livros de direito constitucional que tratam desse assunto. São os livros de direito constitucional que tratam dessa matéria. Por quê? Porque eles são pessoas políticas. Aí você fala, e o que é que nós vamos estudar sobre a administração pública direta aqui em direito administrativo? Vamos estudar, já que eles são a entidade centralizada, não vamos estudar aqui em administração direta autarquias, porque aí seria administração indireta, descentralizada. O que a gente pode estudar dentro da administração centralizada? Lembra que eu falei que a minha mão direita era a administração centralizada? Bom, aqui é a União, Estados, DF, municípios. Como essas pessoas são estudadas
No âmbito do direito constitucional, aqui nós não vamos estudá-las. Mas o que eu posso estudar sobre cada uma delas? O fenômeno da desconcentração. Esse é o fenômeno que nessas pessoas eu posso estudar. Elas em si são estudadas no direito constitucional. Mas o fenômeno que elas trazem, que é o fenômeno que eu expliquei e chamei de deslocamento interno de competências, esse fenômeno que é o deslocamento interno de competências, um deslocamento interno dentro, portanto, da mesma pessoa jurídica, esse é o fenômeno da desconcentração. E esse fenômeno pressupõe o surgimento de órgãos. Então, é justamente aqui agora, olha lá, na administração pública direta, é justamente aqui, na administração pública direta, que nós vamos estudar o que, professor? O deslocamento interno de competências. Mas a primeira coisa que a gente vai estudar sobre deslocamento interno de competências, dentro dessa prestação da atividade administrativa, é a figura do sujeito que exerce uma atividade. Então, no âmbito da administração direta, você tem aqui, por exemplo, um ministro. Você tem, por exemplo, no âmbito federal, presidente. Você tem, por exemplo, aqui um superintendente. Você tem diversas pessoas que praticam atos e que exercem suas atividades. E elas exercem suas atividades nesse deslocamento interno dentro da mesma pessoa. E essa pessoa é a União. União. Então, dentro dessa mesma pessoa, União, você tem esse deslocamento interno de competências. Você tem a presidência da República, você tem um ministério, você tem uma superintendência, você tem uma diretoria. Então, você tem vários órgãos, e nesses órgãos você tem agentes que exercem suas atividades. Você tem os servidores. Como é que se dá a relação entre o Estado, e aqui Estado em sentido lato, quando eu digo aqui Estado em sentido lato, não é Estados, como eu escrevi, é Estado no singular, porque Estado, pessoa jurídica, aqui no caso, a União, representada pela União. Como é que se dá a relação entre o Estado e os seus agentes? Estudando a administração direta, vou recapitular para você que se perdeu. Estudando a administração pública direta, a gente percebe que dentro da mesma pessoa, e aqui essa mesma pessoa é a União, aqui por exemplo, a gente percebe que dentro dessa mesma pessoa, aqui dentro da União, o que nós temos? Vários agentes. E a primeira pergunta que eu faço é, como é que esse sujeito ele está praticando os seus atos? O que justifica o fato do ato dele ser aceito? Como é que se dá a relação entre o agente e a pessoa a qual ele está vinculado? Como é que se dá essa relação? E a pergunta da sua prova é, como é que se dá a relação entre os estados e os seus agentes? Qual é a teoria? Existe alguma teoria? Se existe, qual? Qual é a teoria que explica como é que se dá a relação entre o Estado e os seus agentes? 3 teorias foram apresentadas para explicar essa relação. Primeiro, a teoria do mandato. Teoria do mandato. Depois a teoria da representação. Representação. E por fim a teoria do órgão. A teoria do órgão ou imputação. Ou seja, 3 teorias foram apresentadas para explicar como é que se dá a relação entre o Estado e os seus agentes. Ou seja, quando o sujeito pratica um ato, quando o sujeito age, é ou não é como se fosse o próprio Estado que estivesse agindo? Aí todo mundo fala, não, professor, é. Quando o sujeito pratica um ato, quando o agente ele manifesta uma conduta, ele age, é como se fosse o próprio Estado que estivesse agindo. Tudo bem. Então, se a presidente da República, se a presidente da Petrobras, por exemplo, ela vende a Petrobras, ou se ela compra uma refinaria nos Estados Unidos, ali em nome do Brasil, é como se fosse o próprio Brasil que estivesse comprando. Porque a União, a República são pessoas jurídicas. Pessoa jurídica é uma abstração. A pessoa jurídica não existe senão através das pessoas que praticam atos em seu nome. A pessoa jurídica, ela não tem vontade própria. Ela tem agentes que manifestam a sua vontade. E a vontade vale como se fosse a vontade da própria pessoa. Então, quando o Brasil ele celebra, por exemplo, um tratado, um acordo internacional, não é o Brasil, a pessoa jurídica sozinha que está celebrando. É a pessoa jurídica através do seu representante. Na verdade, do seu presentante, melhor dizendo. Porque ele presenta a pessoa.
no caso o presidente da República, ele representa o Brasil, a República Federativa do Brasil. Então, nesse caso, o que nós temos? Como é que se dá a relação? Por que a vontade dele vale e a sua vontade não vale? Aí surgiram as teorias para explicar como é que se dá a relação entre o Estado e os seus agentes. E a primeira teoria que surgiu foi a teoria do mandato, dizendo o quê? A teoria do mandato dizendo que o sujeito que pratica um ato, esse ato é atribuído ao Estado, é porque o sujeito ele recebe uma procuração do Estado. Por isso que é mandato. A procuração, você sabe, é um instrumento de mandato. Mas eu lhe pergunto, será que o sujeito recebe um mandato? Será que ele recebe uma procuração, um instrumento de mandato? Será que ele recebe uma procuração do Estado? A pessoa jurídica, ela pode emitir procuração, minha gente? Não, pessoa jurídica sozinha não tem vontade própria. Se ela não tem vontade própria, como é que ela vai emitir procuração? Então, na tela, olhe lá. Para explicar a relação entre o Estado e seus agentes, não vingou a teoria do mandato. Por quê? Porque se a pessoa jurídica não tem vontade própria, ela sozinha, ela não pode emitir procuração. Se ela não tem vontade própria sozinha, ela não pode expedir e emitir procuração. Então, ela não pode outorgar instrumentos de mandatos. A teoria do mandato ficou fora. Do outro lado, veio a teoria da representação. E a teoria da representação, ela veio para dizer o que, Éden? Que o sujeito, o agente público, ele representa o Estado. Também não valeu. E não valeu por quê? Porque lá na teoria do direito, costuma-se dizer que o relativamente incapaz para os atos da vida civil, ele deve ser assistido. É o famoso ria. Ria, do verbo rir. Você tem aí que o relativamente incapaz deve ser assistido. Se você volta e lê ao contrário, o absolutamente incapaz, ele deve ser o quê? Representado. Então, de um lado, o relativamente incapaz deve ser assistido, do outro lado, o absolutamente incapaz deve ser representado. Ou seja, se você diz que o Estado ele é representado pelo agente, é porque você está dizendo que o Estado é um absolutamente incapaz. Se o Estado fosse absolutamente incapaz, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não ia dizer que o Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Porque se o Estado ele responde, é porque ele tem autonomia, ele tem patrimônio, receita próprios, ele tem a capacidade de responder pelos atos praticados pelos seus agentes. Se ele tem a capacidade de responder, ele não é um absolutamente incapaz. Então, ele não pode ser considerado um representado, ok? Então, também na tela não passou a teoria da representação, não passou a teoria do mandato e não passou a teoria da representação. E ficamos com qual teoria, Éden? Essa que vale no Brasil. Se lhe perguntarem qual é a teoria no Brasil para explicar como é que se dá a relação entre o Estado e os seus agentes, e o nome dessa teoria é teoria do órgão ou imputação. Quem é o autor dessa teoria, professor? Essa teoria ela foi idealizada pelo alemão chamado Otto Gierke. Essa teoria ela foi idealizada por um alemão chamado Otto Gierke. A teoria é chamada teoria do órgão ou da imputação volitiva. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. E essa teoria, ela diz o quê? Ela diz que o Estado, ela primeiro reconhece, parte de uma premissa segura. Ela reconhece que o Estado é uma abstração. Ela reconhece que o Estado é uma pessoa jurídica. E uma pessoa jurídica não tem vontade própria. A Coca-Cola tem vontade própria? Não tem vontade própria. Os diretores têm vontade, a Coca-Cola não. Coca-Cola é um estabelecimento comercial, é um produto, é uma marca, é uma estampa. Não é uma pessoa para manifestar vontade, para praticar atos. Então, a pessoa jurídica, União, Estados, DF, por exemplo, municípios, também não tem vontade própria. Então, elas são abstrações. Elas precisam de pessoas. E as pessoas ocupam os cargos. As pessoas são órgãos. O juiz é um órgão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não existe senão através dos seus órgãos. E o juiz está na Constituição, é um órgão do Poder Judiciário. Então, com certeza, o que nós temos? Que, segundo Otto Gierke, quando o sujeito ele pratica um ato, quando o sujeito ele age, o agente manifestando sua vontade, é como se fosse o próprio Estado que estivesse agindo. Por quê? Pela teoria na tela do órgão ou imputação, imputa-se ao Estado os atos praticados por seus agentes. A ideia é essa. Pela teoria do órgão ou imputação, a ideia é que imputa-se ao Estado os atos praticados pelos seus agentes. Ok? Pela teoria do órgão ou imputação, a ideia é que imputa-se ao Estado os atos praticados pelos seus agentes. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Imputa-se ao Estado
os atos praticados por seus agentes. Então, quando o sujeito age, é como se fosse o próprio Estado que estivesse agindo. Ok? Por quê? Porque o Estado sozinho não tem vontade própria. O Estado é uma abstração. Tanto é verdade que, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma pessoa jurídica, a República é uma pessoa jurídica de direito público internacional que não tem vontade própria. Quando a presidente ela está discursando lá na conferência da abertura, o discurso de abertura da Conferência das Nações Unidas, por exemplo, como foi recentemente, na plaquinha que aparece ali embaixo, é Dilma ou Brasil? É Brasil. Então a plaquinha que aparece ali é Brasil. Por quê? Porque ali é o Estado brasileiro que está manifestando a sua vontade por intermédio de alguém que foi legitimamente empossado em um cargo. Imputação volitiva. Imputa-se aquele agente, ou melhor, imputa-se ao Estado o ato praticado por aquele agente. Tanto que se alguém comete um atentado ali contra o presidente, o atentado não é contra a figura particular da presidente. O atentado é contra a soberania nacional. O atentado é contra o Estado brasileiro. Ok? Então, com certeza, esse é um exemplo. Tem um exemplo também na música popular brasileira. O Caetano Veloso ele compôs uma música chamada A Carne da Palavra, para homenagear sua ex-mulher Dedé Gadelha. E quando você lê a música, você percebe que a palavra que ele se refere é amor. E a carne da palavra é uma homenagem que ele faz à pessoa, e a pessoa homenageada é como se fosse a encarnação do sentimento. Porque o amor, assim como uma pessoa jurídica, é abstração, não tem vontade própria, você não vê a pessoa jurídica, você não vê o amor. E ele diz que a carne da palavra é com certeza a figura que ele quis homenagear, era a encarnação da palavra amor, que é um sentimento que, portanto, não tem vontade própria. Então a mesma ideia pode ser aplicada aqui. Quem traz essa ideia é o saudoso alagoano Pontes de Miranda. No Brasil, olhe lá, a gente pode citar aqui, Pontes de Miranda já falava da chamada teoria da apresentação. Por que teoria da apresentação? O agente ele não representa o Estado. O agente ele é o Estado. Ele representa o Estado. Por que ele apresenta o Estado? Porque o Estado, que é uma abstração, ele manifesta a sua vontade pela vontade do agente, ou seja, quando o agente ele pratica um ato, é como se fosse o próprio Estado que estivesse praticando. Por quê? Porque imputa-se ao Estado os atos praticados pelos seus agentes. Ok? Então, sobre a administração direta, a gente tem essa ideia. Primeira preocupação, como se explica a relação entre o Estado e os seus agentes? Resposta, pela teoria do órgão ou da imputação volitiva, teoria do alemão Otto Gierke, e confirmada aqui no Brasil com a ideia da apresentação de Pontes de Miranda, um saudoso alagoano. A gente continua a partir da próxima aula conceituando órgãos públicos e trazendo as características desses órgãos públicos para aí sim passarmos para a administração pública indireta. Ok? Muito obrigado. Jesus os acompanhe. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.